Boa tarde, Visão Plural, edição do dia 17 de julho de 2015. Bem, na companhia da jovem Carmen Gomes, que atenderá aos nossos internautas, nós vamos hoje ter uma conversa muito interessante com um brasileiro que não é deputado, não recebeu propina, não manda ninguém, não pensa em coisas negativas. Um brasileiro típico que veio do interior para conquistar a cidade grande e que fez da educação o seu primado. Seu nome é Leonídio Balbino. Esse homem que você está vendo agora, Leonídio Balbino, é editor, é um homem que criou uma editora, a Lisa Editora, mas que hoje está aqui para falar da sua trajetória de vida. Ele que caminhou de Alagoas até São Paulo, conquistou São Paulo, conquistou o Brasil e que está lançando esse livro que vocês vão ter oportunidade de saber, Educação, o Livro e a Leitura, pela editora Ler, que é a editora dele próprio. Bem, eu quero saber uma coisa, como é que um homem que veio do interior do Alagoas conquistou a cidade grande e pôde se transformar num homem que fez da educação uma ferramenta de ascensão social e humana? Justamente, isso aí significa que, chegando em São Paulo, que São Paulo nos motiva para isso. Onde eu comecei o primeiro emprego meu, que era um faxineiro de uma pensão, hospedavam-se vendedores de enciclopédias, porta a porta. Esses vendedores me motivaram. Por isso que eu entrei no ramo do livro em 56, em virtude dessa motivação. Nós somos movidos à motivação. Quando você é motivado, e eu fui movido, além desses homens que vendiam livros, eu fui motivado pela cidade de São Paulo. Como dizia Mário de Andrade, São Paulo, comoção de minha vida. Então, nós somos movidos à motivação. Mas o senhor não sabia ler. Pois é, aí não sabia ler justamente, e só tinha um caminho. Naquela época não existia o Mobrais, né? O Mobral, Fundação Educar, etc. Ela é oriunda dessas fundações, de alfabetizações da década de 70. E eu, ao vender a um cliente umas duas obras, do dia 29 de junho de 56, e a hora de preencher o formulário do pedido, ele olha para onde? Para você ou para você? Olha para mim também. Para você. A hora de preencher o formulário do pedido, ele disse, eu vou ficar com essas duas obras aqui e tal. E eu disse, então, tá bom, então o senhor faz favor. Ele disse, não, você tem que preencher para mim, tá? Eu digo, não, mas é que eu não sei escrever. Ele diz, olha, acontece... Ele comprou as duas obras, o Dom Quixote de Cervantes e Divina Comédia de Dante Alighieri. Verifica que eu era abusado já. Mesmo sem saber ler, só vendia clássicos. Tinha bom gosto? Automaticamente tinha. Então, e com isso ele disse, olha, você precisa aprender urgentemente ler e escrever para você progredir nesse negócio, porque se você me vendeu duas obras sem saber ler nem escrever, eu que sei que preencher o pedido, avalie quando você souber. Então, isso é a motivação enorme, que até então eu era motivada para vender, decorar os textos, os autores, tradutores, ilustradores, e não seria aprender a ler, né? Ver que coisa interessante, não por maldade dos meus colegas lá, dessa pessoa que me botou no ramo, muito pelo contrário, é porque ele estava focado em vender, né? E para ele era a venda. Como era a sua vida em Alagoas, Arapiraca? Então, em Arapiraca eu era desde os 8 anos, eu trabalhava na zona rural, morava na zona rural, e eu acompanhava meu pai que trocava automóvel, trocava cabrito, carneiro, cavalo, jegue, okay? Então eu acompanhava meu pai e carregava também determinadas cargas de feijão, de mantimentos.
E com isso eu aprendi a fazer negócios lá com ele, porque ele foi meu mestre, sabe? Quer dizer, o mestre do negócio foi seu pai. Meu pai, pois é, justamente. E o mestre na cidade grande, em São Paulo, para o senhor começar a mexer com o livro, foram os seus colegas que começaram. Justamente. Bem, agora. Eram os vendedores que estavam realmente na A primeira tarefa sua foi aprender a ler. Depois compreender a cidade de São Paulo. Claro. Como é que foi a sua leitura de São Paulo? Como é que o senhor leu a cidade? Pois é, com essa recomendação desse cliente, que era um advogado, inclusive, João Sioff de Lucas, né? O doutor João, da rua 11 de agosto de 68, terceiro andar. Eu tenho uma memória razoável e graças a Deus, então, isso eu vou me lembrando. Ele, como foi no dia 29 de junho, e a partir do dia 30 de junho, eu saí, então, criei o meu método de aprendizagem, que não havia o Mobral, não havia nenhuma motivação para alguém aprender, um adulto, nesse caso. Aí eu criei um método de que ler placas de rua, luminosos, viu? Propagandas, lembra da casa Mapping? Sim. No Viaduto do Chá? Então eu com a pasta de vendedor, na Viaduto do Chá, e tinha uma luzinha que acendia e apagava, use loção brilhante. Aquilo eu ia decorando letra por letra e formando palavras, que interessante. E aprendi realmente também desse tipo. Posso? Pode. Quanto tempo o senhor demorou para pegar um livro mesmo? Eu acredito uns 6 meses já comecei, porque também nos livros que os vendia também eu lia. Eu aprendi também. Quando eu conheci as palavras, as letras, né? Eu comecei a formar as palavras. Então, nos próprios livros. Quanto tempo depois o analfabeto que aprendeu a ler e vendia livro de porta em porta, transformou-se em editor? Ah, certo. Aí eu sempre aí tinha meus projetos, obviamente, porque o homem, o Patrício, tem que ter um projeto, viu, Carmen? Não pode. As pessoas têm que ter projeto, seja de que tamanho que seja, viu? E eu tinha então um projeto, como eu já estava envolvido com o livro, aí montei uma distribuidora primeiro, tá? Ela comprava em cais, livros de rústica, encadernava e eu vendia porta a porta também. Não só pessoalmente com a equipe de vendedores, como vendendo no atacado. Isso na década já de 60, no começo da década de 60. Viu? 62, 60, nesse período, 61, mais ou menos 61. E quanto tempo o senhor achou que amealhou economias para poder montar uma editora? Pois então, porque eu entre 62, aí sim, em 65, que é a editada da Lisa, eu já estava muito bem de vida, já tinha trazido um monte de parentes lá de Alagoas, pois é, tinha trazido, já tinha dado uns trouxe de avião, outros de ônibus, de trem. Então havia uma melhoria muito grande, ou um horizonte, né? Você despertou o mundo, caramba, porque a leitura é justamente a única coisa válida para o sujeito. O conhecimento, querido, é insubstituível, nada substitui o conhecimento. E isso aí, então a visão sua, nesse caso, naquela época nossa, começou a melhorar, né? A visão de vida, a visão de mundo, a visão de negócio. Qual era o nicho editorial da Lisa? É justamente, como eu vendia porta a porta muitas obras, e clientes pediam obra tal e obra tal, eu me foquei mais nisso aí. Ou naquelas obras que eu vendia muito de terceiros, obras que eram importadas. Naquele tempo obras eram mais importadas. Você não tinha obras feitas no Brasil, ainda é verdade, a não ser o José Olímpio, aquelas editoras muito grandes daquele período, que realmente dominava o mercado, mas do livro avulso, geralmente livro avulso. Ora, aí eu pegava aquele livro que mais vendia e editava livro, por exemplo, era importado, eu editava livro no Brasil, convidava professores. Aí sim, outra coisa importante, Patrícia, na minha vida foi o seguinte, foi ter a sorte de conhecer muita gente importante do ponto de vista das letras. Não é importante porque isso você falou agora há pouco lá, o deputado, não sei o quê. É importante porque pessoas que das letras, Aurélio Buarque e Leonardo Ferreira, o professor Aurélio, ficou meu amigo. Alagoano. Alagoano, ficou meu amigo,
Então, Antônio Olinto, Marques da Rocha. Antônio Olinto também é um escritor importante no Rio de Janeiro. Então, essas conquistas dessas amizades foram fundamentais para que eu formasse a editora. Aí você havia crédito, porque é o seguinte, quem sabe conquistar, conquista tudo. Eu vou contar uma coisa interessante. Lembra um episódio desse? Pois é, um episódio importante. Olha, eu como vendedor da editora, de uma editora, das editoras de São Paulo, tinha, por exemplo, uma das editoras que mandavam sair com você um vendedor mais tarimbado, experimentado e tal. E geralmente sempre bonitão, galã e tal. E a mulherada toda saía comigo para me ensinar, veja só. E a mulherada estava de cima do cara, né? É claro. A mulherada sempre deu em cima sempre, dos sempre, bonitões. é. E então, o que é que aconteceu? Depois de uns 3, 4 dias de saída com um desses vendedores, eu pensei, poxa, eu vou sair sozinho, porque primeiro não sobra nada para mim, né? Segundo, eu termino não vendendo, porque ele nem vende, porque é o seguinte, ele é admirado e não vendido. Justamente, eles tinham que se defender. Amanhã, quarta-feira, eu vou dar uma entrevista na Trianon, que o cara foi vendedor comigo. Ele me ensinou a vender. Não brinca. É verdade. O desculpa, é o Martins, Antônio Martins Araújo. Isso, que era naquele tempo um jovem português. Que morava na pensão? Não, esse não morava na pensão, ele não morava na pensão. Era a editora que trabalhavam juntos. Eu acho que era J.O. José Olímpio. E então, eu fiz o meu plano, eu digo, vamos fazer o seguinte. Nós íamos, por exemplo, no Martinelli, edifício Martinelli, que era o edifício antigo, você sabe disso, é o primeiro arresto de São Paulo, e fiz um acordo com eles. Eu digo, eu fico do 10º para baixo, você fica do 10º para cima. Suponhamos isso, ou vice-versa. E marcávamos o encontro na rua Líbero Badaró, no térreo. Só que eu aparecia com 10, 12 pedidos. Porque é o seguinte, como a mulherada eu não conquistava, e meu plano não era conquistar as mulheres, era vender, né? Porque é diferente, o meu foco era vender. E ele também queria vender, mas não conseguia porque tinha que se defender. Delas. O assédio delas era maior. Muito grande. Agora, são 14 horas e 20 minutos, horário de Brasília. Nós vamos agora abordar um outro aspecto do Leonídio Balbino, que é o aspecto que ele colocou no seu livro. Não é o seu primeiro livro, é? Não, eu lancei um livro chamado Leonídio Balbino, Operário do Livro, um livro da minha trajetória de vida, que infelizmente não trouxe, Patrícia, deveria ter trazido. Esse é o primeiro? Esse é o primeiro em 2009. Esse Operário do Livro cuidava de toda a sua trajetória do livro? De toda a história, toda a minha história que eu fico devendo para você. Vou pedir para você trazer um para você. Fica devendo, não contando alguma coisa. Relembra alguma coisa que está no Operário do Livro, para nós podermos falar da educação. Justamente, claro, no Operário do Livro, por exemplo, você tem tem, por exemplo, um documento, um capítulo falando como vender livros, por exemplo, um capítulo que eu preparei para o Operário do Livro, é dirigido aos vendedores de porta a porta, perfeito? Tem, por exemplo... Qual é o que diferencia um vendedor de livro de um vendedor de produtos de consumo? É o seguinte, o livro, você sabe, tem 2 tipos de vender. Uma venda a oferta e a procura. O livro é estritamente oferta, porque ninguém quer comprar. Viu? Aliás, ninguém quer comprar nada. O indivíduo tem que estar disposto a vender. Se alguém me perguntar, alguém vai comprar isso? Não vai, não. Ninguém vai comprar nada. Se você tem um relógio de ouro, de 18 quilates, e não souber vender, não vende. Aí, um com relógio vagabundo lá o vira-lata, vende por uma fortuna, porque ele transforma aquele relógio ruim num relógio bom, né? Bem, a educação, o livro e a leitura tem 46 cartas dirigidas às pessoas importantes do país e que redundaram em alguns projetos muito interessantes. Aqui nesse livro, que tem cartas
46 cartas, tem livro, tem cartas para os ministros de governo, tem para presidentes da República, tem para jornalistas, tem para instituições públicas. Qual foi delas? Vamos pegar uma do José Sarney, a carta número 10. Certo. Qual foi o tema dessa carta que o senhor colocou para o Sarney e que redundou em alguma realização? De coisa concreta. Perfeito, coisa concreta. Por exemplo, do Sarney, essa carta do presidente Sarney, eu tive uma audiência com ele, essa foi entregue em audiência, do 23/1/86, logo no começo dele, tá? Nessa carta do Sarney tem aí, você vai achar depois aí, Patrício, uma sugestão da unificação da língua portuguesa. Uhum. Essa CPL, não sei o que lá, não é isso? Da língua portuguesa. Você que conhece Portugal. E justamente porque eu vendia livros, muito em Portugal também, e havia dificuldade, quando há termos técnicos, a dificuldade da não unificação. E o português usa muito, ele não usa consoantes. Então, uma série de coisas que eu sugeri na carta aí. E foi, você pode ver, tá aí. Saiu, parece piada que eu já fiz isso em 86. O acordo ortográfico brasileiro. A unificação do idioma. A sua capacidade... Agora, Sr. Patrício, posso falar outra carta? Pode, claro. Então, você tem a primeira carta aí, é o seguinte, eu fiz parte das comitivas do presidente da República. E lá, qual deles? O Figueiredo, já no final dos militares, né? E nessa viagem eu conheci um ministro chamado Rubens Ludwig. Que era um militar, mas era um homem culto. Porque as minhas amizades eram tudo gente ligada ao livro. Não adiantava ser marechal. O importante era que tivesse conhecimento e ligação ao livro. Ligado ao livro, ligado à cultura, ligado ao conhecimento e tal. Ligado à educação. E o ministro Ludwig, eu sugeri para o ministro, nessa carta que saiu, o seguinte, lá em Lisboa, no Hotel Ritz, estava lá, eu disse, ministro, chegando no Brasil, eu gostaria de ter uma audiência com você. Ele disse, não tem problema, mas eu cheguei aqui, marquei a audiência, fui ao ministro, levei a carta para ele. E nessa carta eu sugeri, tem um capítulo que diz o seguinte, sugiro a Vossa Excelência, ou ao Ministério da Educação, eu acho que é o Ministério da Educação, a criação de mini bibliotecas em salas de aula das escolas públicas, municipais e estaduais. Criou programa Sala de Leitura. Então, realmente, a gente fica muito feliz com isso, porque houve respaldo, sabe? Aquilo que eu digo, você tem que conquistar as coisas. Você tem que ter confiabilidade, né? O senhor é uma exceção. As pessoas não pedem audiência a pessoas públicas para tirar vantagens pessoais. O senhor pede audiência, pedir audiência para poder obter uma melhoria para a coletividade, que é uma coisa diferente. E vou te dizer o seguinte, Patrício, nunca vendi um livro nesse programa. As outras editoras venderam fortunas, mas nunca vendi. Tem aqui uma carta também que o senhor escreveu em 10 de março de 2011 para a presidente Dilma Rousseff. Coisa que o senhor propunha. É isso, logo ela tomou posse, não é isso? 2011, é isso mesmo. Logo ela tomou posse. Eu vou te explicar o seguinte, ela foi para a Bulgária, que ela é descendente de búlgaros. De búlgaros, o pai dela era búlgaro. Pois é, então, ela foi para a Bulgária e voltando, deu uma entrevista a Ana Maria Braga. Deu uma entrevista a Ana Maria Braga. E a Ana Maria Braga perguntou para ela o seguinte, que, puxa vida, a senhora, excelência, só vive com o livro na mão, né? Parece até o Castro Avo, um livro na mão, né? E ela disse o seguinte, não, mas acontece o seguinte, que o meu pai meu pai ia para a cama lá com livros, a minha mãe também, então eu nasci, me criei dentro disso aí. Razão porque eu sou papai, pelo amor de Deus, aqui para nós, né, Patrícia? Realmente, eu acho que ela esqueceu isso aí. E por isso que eu me empolguei, fiz a carta e coloquei colocar esse capítulo. Eu fiz uma carta falando dela e tal, estava no começo do governo, falando da liderança dela, realmente é uma senhora importante no país. E justamente, querido,
também ela ficou satisfeita, depois respondeu direitinho. Então, esses documentos todos são documentos que têm um começo, meio e fim. Agora, tem uma pergunta aqui do internauta. Pode fazer. É o Alexandre, de Taubaté. Boa tarde, Alexandre. Ele está perguntando aqui para o senhor Leonídio como o senhor vê a educação hoje aqui no Brasil? Desculpa, a inflação? A educação. Não, a educação. A educação hoje aqui no Brasil. Então, a educação no Brasil. E qual o conselho que o senhor daria? Desculpa, ele está dizendo da educação. Para os jovens de hoje. O que eu vejo da educação é o seguinte, Alexandre, né? Alexandre de Taubaté. Alexandre. Alô, Taubaté. Muito pelo contrário, o Brasil precisa realmente fazer educação. O Brasil precisa realmente priorizar a educação. Esses documentos todos aí, essas cartas que nós fizemos, todas falando sobre isso. E a educação é de Estado e não de governo. O Brasil tem que ter uma educação permanente, viu? Ou seja, o Estado tem que fazer realmente, não é estatizar, não estou dizendo nesse sentido. A educação é permanente, tá? Não pode ser de governo e sim de Estado. O que o senhor acha que está faltando para melhorar nisso? Então, está faltando o seguinte, se você pegar, você não vai fazer nenhum projeto, Carmen, na área da educação, se você não olhar o professor, o mestre, viu? Se você não equipar as escolas. Então, por isso que eu estou falando na prioridade. Então, o professor tem que ter material. Ele ser mais valorizado. Tranquilamente, a informática e salário e remuneração. Então, precisamos priorizar o mestre, porque aí nós teremos um país realmente que vai para frente. Como cidadão de Arapiraca, lá em Alagoas, o senhor voltou adulto Arapiraca e teve alguma influência na educação em Arapiraca ou não? Não, eu não tive pelo seguinte, aliás, não tem. Você sabe, quando eu saí de Arapiraca, eu saí com 17 anos de idade, era um analfabeto, de família pobre, e você sabe, no Brasil, não vou dizer só no Nordeste, o que vale muito aqui são o negócio das famílias, né? As tradições e tal. E realmente eu nunca tive. Aí volto sempre a Arapiraca e tal, tenho contato com eles e algumas dificuldades de ter o próprio contato, perfeito? O filho da terra nem sempre faz milagre. Claro. Mas tem uma carta aqui ao prefeito de Arapiraca, de 2011. O que o senhor sugeriu ao prefeito de Arapiraca? Então, eu estou sugerindo essa carta ao prefeito de Arapiraca, porque, diga-se de passagem, esse prefeito ele é engenheiro, viu, o doutor Luciano, e esse prefeito, ele reurbanizou Arapiraca, ele melhorou bastante, tá? Muito mesmo. A cidade ele reurbanizou, né? Criou parques, criou bibliotecas, e Arapiraca hoje tem 2 universidades, a federal e a estadual. Opa! Então, 2 campos, né? Fantásticos aí, e a Arapiraca cresceu, melhorou muito em virtude do quê? A escola, Campinas, aquelas universidades, né? No topo. Então, querido, a minha ida lá, eu sempre volto a Arapiraca e tenho alguma dificuldade, inclusive, dos contatos com esse pessoal, porque não sou um homem que... Sim, é um filho de Arapiraca, mas não faz parte da elite de Arapiraca. Da elite, justamente. Essa é a questão em bom português. Mas isso é verdade. Vamos fazer um pequeno intervalo na nossa conversa com o Leonídio Balbino, um brasileiro nascido em Arapiraca, em Alagoas, que venceu em São Paulo e que dedicou a sua vida à educação e ao livro, fazendo com que o conhecimento fosse o instrumental de melhora na vida das pessoas. Voltamos já com Visão Plural.
Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos, não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Visão Plural de hoje, 17 de julho de 2015, está conversando com um brasileiro que não sabia ler, aprendeu a ler vendendo livros, montou uma editora e só pensa em educação. Um homem que o conhecimento levou para frente. Leonídio Balbino, o homem que fundou uma editora em que publicou 2.000 livros, obras de referência, literatura, paradidático, infanto-juvenil, livros didáticos e livros para alunos do ensino médio e fundamental. É esse homem que está contando para nós as agruras da vida e dizendo que só venceu porque tinha um projeto: fazer da educação um conhecimento, espalhar a educação pelo Brasil e fazer com que as pessoas soubessem como virar a mesa e não se lastimar. Ele nunca se vitimou, ele sempre foi um homem que pensou no amanhã. E agora vamos a uma pergunta dos nossos internautas, que a Carmen vai ser a intermediária. Boa tarde, a pergunta é do Davi, de São Paulo mesmo. Boa tarde, Davi. E ele gostaria de perguntar para o senhor qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou para conseguir chegar onde chegou. A maior dificuldade a bem da verdade, eu não, como é o nome dele? Davi. Davi, eu olho para onde? Para a câmera. Pode usar para olhar para ele. Ô Davi, eu confesso a você o seguinte: talvez por excesso de otimismo, excesso de confiabilidade, eu nunca tive barreiras. Porque é o seguinte, Davi, todas as vezes que alguém, por exemplo, suponhamos que Paulista para mim é maravilha, que o São Paulo é quem vai acolher, o São Paulo é que é a comoção de minha vida, como diz Mário de Andrade.
é o seguinte, mas sempre tem algumas pessoas que o assédio, que naquele tempo não existia essa, né, palavra, mas o assédio moral, por exemplo, quando houve, nesse caso, esse tipo de questão, eu entrava num ouvido e saía no outro. Eu ia para frente. Eu enfrentava as coisas da maneira que eu estava realmente envolvido em enfrentá-las. E não ficava derrotado em virtude disso. Então, é uma das formas mais importantes para o ser humano, é fazer realmente enfrentar os problemas, os tornando desafios. Porque é o seguinte, Davi, o homem tem que ser maior do que os problemas. Se ele for menor do que os problemas, ele de repente vai sucumbir. Tem outra? Inclusive, essa pergunta do Davi aborda um tema que eu queria chegar, uma historinha aí do senhor. Porque eu sei que o senhor veio para São Paulo aos 17 anos. Isso. E enfrentou dificuldades e tal. E quando conseguiu se estabilizar, melhorar, o senhor cumpriu a promessa que havia feito ao seu pai, não é? É isso aí. E trouxe toda a sua família para São Paulo. E foi morar ali na Aclimação, na Rua Castro Alves, não é isso? É. E teve um problema com uma moradora lá, não foi? Não, ali, viu, Carmen, é o seguinte, eu morava realmente na Aclimação, perfeito? Já estava... Isso depois da pensão paulista, lá na Praça João Mendes. No começo da Praça João Mendes, na pensão paulista. Onde o senhor... Onde eu comecei. Onde começou. Onde eu conheci os vendedores, né? Sim, e hoje funciona uma mega livraria da Saraiva. Saraiva, mega livraria Saraiva. Parece que o livro me persegue, né? Tinha uma moradora que implicava, não Então, era, com o senhor no justamente, prédio? Porque é o acho seguinte, que... Aí eu aluguei um armazém na Rua Castro Alves, 131 até 139. E aluguei lá um armazém e trouxe também do Nordeste a minha madrasta e ela foi morar num apartamento desse prédio. Do 61 eu tinha um armazém lá embaixo, ou um departamento de venda de vendedor de porta a porta. E tinha do 60, eu aluguei o 61 e tinha o apartamento de 60. O 60 era uma médica e ela, como o pessoal vieram lá em Arapiraca, é claro, lá da zona rural, né, da roça, e não tinham determinadas coisas um pouco de finura, né, nesse caso, obviamente, e a médica encrencava com eles porque disse que fazia um barulho. Então pedi para essa médica várias vezes, doutora, tem paciência, porque eu ia lá, conversava com a madrasta, digo, Dinha, tem que ter cuidado, não pode, querida, aqui é São Paulo, é diferente. Mas mesmo assim, dava as costas, mas ela tocar, recorrer, fazer barulho, tocar sanfona, pô. Mesmo de dia, horário sanfona, normal, né? O que eu vou fazer? Falavam, como eu estou falando alto aqui também, Cristóvão, né? E ela, então, não, o senhor tem que dar um jeito de tirar esse pessoal daqui, porque esse pessoal, realmente, o senhor vai me desculpar, mas são nordestinos atrasados e tal. Eu digo, tá bem, doutora, eu vou verificar isso aí. Mas de tanto fazer isso, de apelar e ser negativo, negado por ela, eu realmente um dia eu toquei a campanha e disse, doutora, eu vou tirar o pessoal daqui. Aí fui lá, toquei a campanha, ela saiu, doutora, a senhora tá boa. Eu sempre fui assim, né? Não tem jeito, porque eu sempre fui assim. Vendedor? Vendedor, realmente. Aí ela disse, então uma boa notícia, o senhor vai tirar então esses nordestinos daqui, desse jeito, né? Pejorativamente, né? Eu digo, é isso, doutor, eu vou tirar os nordestinos daqui, a senhora fica tranquila que eles sairão daqui. Mas aí da porta até o elevador, eu pensei, vou comprar esse prédio. Verdade isso aí. Aí desci, perguntei para o zelador chamado Oswaldo Pinotti, que era o zelador. Só Oswaldo, quem é o dono desse prédio? O dono desse prédio, está no Rio de Janeiro, eles estão no Rio, isso aqui era uma garagem, porque o prédio era 5 mil metros e era construída, sendo 2.500 de armazéns, onde tinha o estacionamento dos ônibus de luxo, a empresa de ônibus chamada Empresa de Luxo, né, de São Paulo, que essa empresa era, deixa eu ver se era que era do município, era privada, e criou-se a CMTC. CMTC, você lembra disso, Patrícia? CMTC, foi criada a CMTC e foi estatizada aquela empresa lá.
Passou para o município. E os caras, então, vai vender o prédio por causa disso. O senhor chegou a comentar isso com essa senhora, né? Que um dia iria comprar esse prédio. Não chegou a comentar? Aí você faz isso, aí ele saca. Essa Não é que comentou. eu chego a questão. Nunca você faz isso. Ele tomou uma decisão, E foi em busca... Sutilmente. foi em busca, já que ele enfrentou um preconceito, Sutilmente. ele procurou superar o preconceito com uma realização. É claro, mas isso sem rancor, sem vingança, sem nada. Aí só falar que eu sei comprou que o depois prédio. o Aí senhor comprei comprou o o prédio. Fui não lá foi? no Rio de Janeiro, procurei o Tufi, doutor Tufi, que era o dono do prédio, do Chap Chap, parente do Chap Chap, do Anis e do Romeu, né? Uhum. Parente que o Romeu, o Anis Chap Chap, que era primo lá do doutor, que fez depois realizou o negócio, tá? Bom, aí eu fui ao Rio, fiquei amigo dele, ficamos amigos. Oh, eu vou ser presidente desse país. É verdade isso aí. Eu não tinha caído morto. Para comprar um prédio daquele, não tinha. Era 1,5 milhão de cruzeiros daquele tempo. Eu não tinha, lógico que não tinha mesmo. Só tinha o plano, o projeto. Tem um projeto, então você consegue, né? Voltei para São Paulo e fiz a proposta. Não, desculpa, não fiz a proposta porque ficou só o valor era 1,5 milhão, passou para 1,3 milhão, aliás, era 1,2 milhão e passou para 1,5 milhão quando eu comprei. Foi o contrário, quando eu comprei já era 1,5 milhão. E fui esperando, 68, 69, 70 comprei o prédio. Mas mais ou menos, ou fins de 69, parece que outubro de 69, isso mesmo. Comprei o prédio, fui ao Tufi, comprei o prédio com 40 parcelas, tem 300 mil de entrada, que aí sim eu já estava faturando, a empresa já estava crescendo, né? E fui ao banco Bradesco descontar um cheque de um cliente e lá o gerente disse, pô, mas você abre a conta aqui, abre a conta com esse cheque, o cliente na hora, desse jeito, na rua, 15 de novembro. 15 de novembro. Eu disse, mas eu não vou descontar para você, porque não há necessidade, esse cliente foi meu funcionário, inclusive gente boa e tal. E aí te abri, eu digo, olha, o senhor Itagiba, mas não sou Itagiba, que era o gerente. Itagiba, inclusive estou comprando um prédio e eu preciso de 300 mil de desconto duplicadas. Não tem problema, te juro. Tudo parecia piada isso aí. Não. Meu Deus, fica tranquilo, abra a conta aqui que eu já mando acreditar para você rapidamente. E assim foi feito. Né? Paguei lá os 300 mil de entrada e depois 40 parcelas de 30, sem juros e correção. Tudo direto. E lá virou a sede da Lisa? Não, aí sim, pois ela virou a sede da Lisa. Aí voltei a senhora, quando eu comprei, que peguei a escritura, um registro, tudo, do primeiro cartório, inclusive, voltei, toquei a campainha, tom, saiu. Ela, boa tarde, doutora, lembra de mim? Eu sou parente daqueles nordestinos que estavam aqui. O novamente repetiu. Eu digo, então, doutora, é isso mesmo. Só que eu queria um favor da senhora. Eu comprei esse prédio, isso eu falei humildemente, né? Veja só, comprei esse prédio e preciso contar com a sua colaboração. Como eram 3 apartamentos e precisava desocupar todos. E etc. O meu restaurante já desocupou, porque a família já tinha mudado. A família já tinha mudado, né? E ela disse, você não comprou nada? Desse jeito, de cara. Ela não acreditou. Não. Mas eu estava com a escritura num envelope. Uhum. Eu digo, doutora, passei para ela deu e viu que tinha comprado. Eu sou seu admirador, ela disse, né? Claro. Sem nenhum problema. Eu digo, doutora, eu quero contar com a sua colaboração. Patrício, 120 dias, todo mundo saíram, verdade. Sem advogado, sem ninguém. Tirei todo mundo, isso conversando com as pessoas, apelando para as pessoas, inclusive ela que começou a trabalhar para mim, me ajudar a tirar o pessoal. Bom, essa história é ótima. Agora, diga uma coisa, o senhor acha que, na época que o senhor escrevia as cartas, a internet não era o instrumental de comunicação entre as pessoas? Escrever cartas, que era uma coisa tradicional, algo que tocava as pessoas, não era para qualquer um. Porque dá trabalho escrever cartas. Eu vou te dizer agora, isso foi boa essa pergunta. Maravilha, Patrício. Porque a carta era a sua
maneira de se aproximar das pessoas. Claro. E a maneira elegante de escrever, a maneira elegante de propor alguma ideia, para ser respeitada, tinha que ser embasada mas evidente. Vamos dizer, num contexto muito bem elaborado. Como é que o senhor fazia essa abordagem? Aí está, como eu sou um apaixonado, quando eu aprendi a ler, me apaixonei por quê? Pelo livro, pela leitura. Okay? Eu hoje leio 40 livros ano, hoje, né? Que tipo de leitura o senhor gosta? Eu gosto muito de história, de biografia, grandes biografias. Agora eu leio de tudo, eu leio o Dostoiévski também, então eu tenho uma leitura diversificada. Os seus netos leem muito também? Pois é, eu tenho uma netinha com 5 anos que só pensa em livro. Verdade. Ela já foi impregnada. Não, porque a leitura, viu, Carmen? E já sabe ler? Começa... 5 aninhos? Já, 5 aninhos. A leitura começa filha. na barriga da mãe. Quando você lê, Carmen, o feto vai estar lendo também. Isso é verdade, viu? Então, é o que acontece, o que eu botei na cabeça. Veja só que coisa. E procurei alguma pesquisa nessa linha. Na linha de como a pessoa... Porque se você mandar ler, ninguém lê, não. Precisa saber mandar. Tem tudo na vida é saber, né? Saber mandar, saber pedir. Eu acho que tem que saber explicar, não é? Não, Pra mas pessoa acho que Se poder não fosse explicar uma melhor. pessoa E se que interessar. se dedicasse à educação, poderia ser um excelente diplomata também, né? Talvez. Talvez fosse a sua vertente. A diplomacia, direito, eu gosto muito de direito. Entendo um pouco de direito, entendo o que eu estou dizendo, institucional. Não é entender lá é lógico que o advogado é uma coisa técnica, é evidentemente jurídica. Mas eu gosto muito do direito, eu nunca perdi uma causa. Com todo o meu. Eu tive uma empresa, a Lisa, na década de 70, era uma das 5 maiores editoras do Brasil, na década de 70. O senhor vendeu, quem comprou a Lisa? Não, continuou comigo. Continua? Claro, justamente sem problemas. Não tem problema. Não tem Quantos funcionários o senhor tem? Não tinha naquele tempo 600. Na década de 70. E hoje quantos são? Não, hoje não tenho, eu tenho o computador só. O computador que resolve tudo. Lógico. Agora, nessas cartas que o senhor coloca nesse livro que nós estamos examinando... Não, mas eu fiquei devendo para você a resposta disso aí. É verdade. Você me perguntou, é o seguinte, eu sempre vi, em virtude da minha deficiência na área da literatura, é claro, quando eu comecei há muito tempo, eu sempre contratei, eu sempre tive secretária de muito gabarito. Então, essas cartas, por exemplo, a do Ludwig, do Sarney, por exemplo, ditadas para uma secretária que realmente... Então, eu não estou envergonhado de falar isso para você, que é o contrário, mas esses negócios isso não se inventa. Isso são fatos concretos que têm que ser realmente feitos de acordo com as exigências do assunto. No livro o senhor também aborda no segundo parágrafo, na segunda parte, artigos, discursos, palestras e entrevistas. Ah, certo. O senhor escreveu artigos para o Correio Brasiliense, para o Diário Popular, para a revista Isto É, tudo isso. Quando o senhor escreve a convite dessas publicações, o senhor sempre aborda questões conjunturais ou questões estruturais da educação? Da estrutura da educação. Infelizmente, eu tenho essa mania na cabeça da educação. Tá? Aliás, aí esse artigo do Correio Brasiliense é um artigo interessante, porque o Brasil tem 3 problemas, né? Você viu aí, educação. E é verdade, o Brasil tem 3 problemas. Nunca lhe convidaram para secretário de educação de alguma Não, eu não diria, porque você sabe, como eu não tenho títulos acadêmicos, obviamente que não tem sentido, viu? O sujeito, às vezes, que não sabe nada, mas tem título, não é isso? Tá cheio. Você sabe disso. E eu fiz questão de aprender, viu? Rui Barbosa diz o seguinte, querido, que o importante não é só estudar, é aprender a aprender. O que é que o Rui Barbosa quis dizer com isso? Que você se forma, mas tem que continuar aprendendo. Nas suas palestras, como é que o senhor procura abordar que aspectos? Aí tem, por exemplo, nesse livro aí tem uma palestra que eu fiz no Lions Club de Campinas, né? É sempre esse é o meu tema. O senhor mora em Campinas?
Não, eu já morei em Campinas. Eu fiz uma palestra lá um ano atrás, 2 anos atrás, e justamente, mas geralmente essas palestras, quando eu as faço, que alguém convida, né, ela é sempre focada naquilo que uma dessas partes tenho mais conhecimento, ou melhor, porque nós não sabemos nada, nós temos a ter capacidade de aprender. Viu? Vamos falar um pouco da indústria do livro. Indústria do livro. A indústria do livro está sofrendo alguns percalços. Muita editora, muita publicação, Muita gráfica e pouco leitor. Certo, claro. Qual é o problema da indústria do livro no Brasil atualmente? Então, Patrício, a indústria do livro no Brasil é o seguinte, a internet tem que ser encarada como acessória. O instrumento. Como instrumento. É a coisa para facilitar o quê? Porque a máquina não pensa. Quem pensa é o sujeito, tá? Ele que criou a máquina, ele que opera a máquina. E no Brasil foi o contrário. Aqui o que manda é a internet. Né? Pode verificar que ninguém quer saber talvez ninguém, muitas pessoas, da leitura do livro e tal. Então, a única maneira de sair disso aí é se reinventar, entendeu? Aquele negócio, ou te reinventa-te ou te devorarão, né? Mais ou menos essa linha. Eu falo isso para os editores. Meu querido, você tem que reinventar. Você tem que verificar de que forma que vocês que estão com editoras grandes, com responsabilidades enormes, você tem que se reinventar. E é verdade, se você se reinventar e fizer com que o livro é uma coisa fantástica, porque, meu querido, o livro é mais velho do que qualquer coisa, né? A LPM em Porto Alegre, ela exatamente. publica livros maravilhosos, algumas de domínio público e a preço acessível, e as pessoas às vezes ficam no jornaleiro, no ponto de venda, preocupadas em comprar livros só porque são best-sellers, os blackbusters da lista da Veja, lista forjada das empresas. Que são os best-sellers, pois é claro, os 50 tons de cores, né? De cinza lá, não sei o quê. Tem livro a R$17, a 18, a 12, e as pessoas não compram porque acham que não vale a pena. Tem Mas muito aí que está, conteúdo. não é o problema, viu, Patrício, foi que foi deixado de fazer isso aí. Os editores dormiram com isso aí, porque vendia-se razoavelmente, e depois a internet veio a internet e realmente... Mas o senhor não concorda comigo que... Tem uma pergunta aqui. Antes da pergunta, só um instantinho. Antigamente, Enio Silveira, José Olímpio, os grandes editores, eles tinham um repertório de livros que lançavam no mercado de grande envergadura, e de grande contribuição para a educação. Hoje em dia, a cultura do best-seller domina. Como brigar contra isso? Então, justamente, é isso que eu estou te dizendo, querido. Há uma necessidade do editor se reinventar. E usar o quê? A mídia. Tem que usar a mídia. Porque a mídia é fundamental. Você sabe disso. E o best-seller usa a mídia. Usa a mídia. O filme, né? Sim. As novelas, não sei o quê. E o editor não usa nada disso. Resultado, fica para trás. Uma perguntinha. Resultado, desaparece. Viu? A pergunta é de Carlos, boa tarde, Carlos, de Belo Horizonte. Ele quer saber, o senhor acha que o governo brasileiro deveria dar um incentivo em termos sobre baixar o valor do livro para os jovens de hoje? Talvez isso não seria um bom incentivo? Como é o nome dele? É Carlos, de Carlos. Belo Horizonte. Olha, Carlos, é o seguinte, o problema não é... Você vai baixar o valor do livro, o preço de capa, desde que haja demanda. Nós temos que mobilizar realmente o governo e a empresa privada para criar o hábito de ler, criar leitura, criar demanda. Porque se você fizer 5.000 ou 50, um livro de 5.000 custa R$50, uma hipótese. Um livro de 50, quando a tiragem é 50.000, custa 10. Então, a diferença é enorme.
Então, por isso que não é o problema de o governo tabelar, isso realmente não seria a solução, viu? Bem, Na minha opinião. agora nós estamos chegando ao final, mas eu não quero deixar de provocar. Se alguém quiser lhe convidar para palestras, para onde ele deve se comunicar? Olha, eu com sinceridade, Patrícia, eu nunca fiz palestra, a não ser essas coisas domésticas, fica bem claro isso aí. Porém, eu estou aberto, aí sim, eu tenho que me preparar um tema. Então eu vou dar, leonidiob13@gm.com. Vou repetir, leonidiob13@gmail.com ou lerlisalivros@gmail.com. Lerlisa com S, livros@gmail.com. Ou, se você quiser falar com a editora, é www.lerlisa.livros.com.br. E se você quiser encontrar esse livro, Educação, o livro e a leitura, você pode nas seguintes livrarias. Eu vou dar Martins Fontes, da Paulista, 509, ao mesmo tempo na Livraria Cultura e também na Livraria da Vila. São livrarias de maior envergadura. E aí você pode ter acesso a as 46 cartas mandadas pelo Luiz Ribeiro para autoridades públicas, para instituições que permitiram a ele dar algumas ideias que foram implantadas e que você não sabe o autor dessas ideias. Esse modesto brasileiro que veio de Arapiraca para poder beneficiar a população brasileira com mais educação. Olha, foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado também pela participação da Carmen e dos nossos internautas. A Visão Plural vai ficar por aqui. Volta semana que vem, às 14 horas, na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos.